Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso Doutoras. E antes de começar o nosso episódio de hoje, quero convidar você a seguir nosso canal Pode Isso Doutoras e nosso Instagram, @Pode Isso Doutoras. E nosso episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante e muito preocupante para a nossa classe da advocacia. A gente vem sofrendo diariamente. É o golpe dos advogados, né? Que os bandidos, né, vêm violando aí o sistema, que envolve vários crimes, e ele vem divulgando dados, né? Além de divulgar dados, eles vêm entrando em contato com os nossos clientes, e isso impacta diretamente o nosso trabalho e a vida financeira dos nossos clientes, né, Cátia? Isso mesmo, a gente convidou a doutora Priscila, que é advogada, é professora e também é da comissão de fiscalização, e é uma pessoa muito atuante, que vem trabalhando com a gente, nos dando apoio diariamente. Na verdade, eu contacto muito ela, né? Passo muita mensagem para ela. Olha, está acontecendo isso, doutora. E eu queria saber esse impacto que vem causando, né, na população, que deixa a população insegura, que nós, advogados, perdemos até um pouco de credibilidade, porque eles utilizam dados pessoais nossos, eles utilizam nossas fotos, até a peça inicial, eles colocam lá para poder configurar, né, de forma mais verídica aquele golpe. Doutora, eu queria saber como está sendo diariamente lidar, né, com esses golpes, que você tem muita demanda, e como é que vocês estão trabalhando para solucionar e melhorar e diminuir, na verdade, essas fraudes e agindo, né? Como é que a OAB, junto com a comissão, está agindo? Olá, meninas. Agradeço o convite. Realmente, esse tema nos é muito caro, porque, para além da própria cliente, que diz ser vítima, nós somos tão vítimas quanto eles. Isso. Então, estão utilizando a nossa imagem, nossas petições, tendo acesso a dados nossos, que é público, alguns deles. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente não sabe onde é que está sendo atacado para pegar esses dados, essas informações, inclusive nossas, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado. A comissão de fiscalização, ela tem eixos, né? A gente se subdivide em eixos, exatamente para atender a advocacia em todos esses eixos. Esse tema, ele é o delicado do momento, porque é o que, desde 2022, quando a gente assumiu, e eu falo a gente, enquanto comissão, não sou eu sozinha, eu sempre digo em todas as minhas reuniões, eu não ando só, né? Eu tenho toda uma equipe por trás que faz acontecer. Então, eu tenho o golpe Pix, né? Eu tenho o golpe também existente no dia a dia, por incrível que pareça, do falso advogado, batendo a porta e se identificando, né? Como se advogado fosse, como se assistente jurídico fosse do escritório de fulano, e já chega com um laptop, com um notebook, com os dados dos clientes, com a carta negada do cliente. E a gente pede todo um cuidado. Então, assim, desculpa a expressão, mas de forma bem clara, a onda do momento é o golpe Pix, mas a gente ainda tem muito mais tratando pelos bastidores. Então, a comissão, ela tem atuado de forma firme. Eu acho que é uma das poucas comissões, fora a prerrogativa, que trabalha 24 ou 48 horas ativo, né? Então, assim, quem de mim precisa, vai logo no privado, já vai, Priscila, aconteceu isso aí, ela vai orientar, ou eu designo algum membro para poder a gente dar esse suporte de imediato, porque parece que quando acontece com a gente não sabe para onde é que vai acontecer. Como é que a gente vai se comportar? E olha que a gente é profissional, né? Ô, Priscila, mas me diz uma coisa. O que é que você acha que... Existe um motivo que você atribui essa quantidade, né? Porque, assim, esse último ano, eu digo, acho que você falou de 2022 para cá, mas agora em 2025 aumentou muito a quantidade de golpes, de vazamento de informações de pessoas que se passam por advogados. E, assim, o cliente, nós somos vítima, o cliente é vítima, mas o cliente muitas vezes, de fato, é inocente, porque ele é motivado pelo aquele dinheiro, pela aquela indenização que ele demorou tanto tempo para receber, e aí, na inocência, achando que vai resolver muito rapidamente, ele faz aquele pagamento, né? Ele não, vou fazer o Pix. E depois que faz o Pix, já era.
né? Para você chegar até aquela pessoa, para você identificar aquela pessoa. Você atribui algo específico para essa quantidade desse crime, né, que vem sendo no momento? A gente não é, eu não vou falar em atribuições, mas eu digo a facilidade. O que é mais caro para a gente? Nossos dados. Nossos dados. Hoje em dia, o seu CPF, onde você mora, o que você fez, o que você consome. Você chega numa farmácia, ele pede seu CPF. Você chega num cadastro, ontem mesmo que a gente teve num evento, ele pediu o seu... Eu disse, eu não vou dar. Não, eu cheguei para fazer a inscrição, aí ela disse assim, teve 2 advogadas que não quiseram dar o CPF. Você tem algum problema de dar o CPF? Aí eu vi a Priscila, eu disse, eu acho que foi ela. Eu tenho porque tudo é monitorado, através dos nossos dados. Para onde a gente vai, como é que a gente come. E isso facilita... desculpa, eu vou atribuir até uma geolocalização. De onde é que você está, para onde é que você está, e não vai bater. Né? Então, não vou atribuir, mas a facilidade, inclusive de hackers. Recentemente a gente teve, né, aquela situação dos bancos. Né? E a gente não percebe isso. Mas nossos dados foram para onde? E foram invadidos. E eu percebo que a criminalidade ela atua de 2 modos operantes. Existe o falso advogado, que me corrija se eu estiver errada, ele atua para fornecer um serviço que ele até presta irregular, um serviço que é de consultor de benefício. Ilegal. E de forma ilegal. Muitas vezes é um bacharel ou um estudante de direito. Vamos deixar isso claro, que às vezes são pessoas que estão estudando e são pessoas que são formadas, mas que ainda não têm o registro da ordem. Eles utilizam como consultor de benefício que não existe. Mas daí ele vai levar para um advogado. Não, muitas vezes eles operam sozinhos. Muitos deles operam sem advogado. Se for de forma administrativa. De forma administrativa. Então, aí eu vou lhe interromper. Meninas, cuidado, vocês que são da área previdenciária, eu digo isso. E eu sofro muito com isso. Então, vamos lá. Esse consultor previdenciário nem poderia existir. Não existe, né? Existe uma súmula já do Conselho Federal da OAB recente, falo isso de 2023 para cá, que decidiu em que consultoria e assessoria, mesmo que administrativa previdenciária, só cabe ao advogado. Só cabe à advocacia. De jeito nenhum. Inclusive, é o exercício ilegal da profissão. E se esse for estudante de direito, ou estiver bacharelando ou bacharel, e aí a gente tem a questão de preencher os requisitos para jurar, porque só se torna advogado quando você presta o juramento perante o conselho. E aí é onde está. Existem requisitos. E aí vem a inidoneidade. Então, a gente também tem, para além do falso advogado, para além da questão do golpe Pix envolvendo os nossos nomes, infelizmente, né? E eu já dou umas dicas interessantes para a gente poder passar para os nossos clientes, né? Até para precaver a gente, ter mais segurança e eles mesmos, se proteger. Esse falso advogado, esse falso consultor, que não existe consultoria que não seja prestada por um advogado, ele também apresenta... Eu acredito que ele comete... deve ser uma quadrilha muito organizada, porque ele chega na casa do meu cliente, muitas vezes no interior mais distante da capital. Muitas vezes ocorre de forma mais pontual no interior mais distante da capital, e ele vai com os dados pessoais de endereço, CPF, carta negada, que muitas vezes para ter acesso à carta negada, eu tenho que ir no INSS fazer a senha, apresentar minha procuração, eu tenho só direito a 5 senhas por dia, que é uma outra coisa que a gente depois iria discutir. Aí, então, é tão difícil ter esse acesso, porque só eu posso ir lá, eu não posso subestabelecer para uma pessoa que trabalha no meu escritório, eu não posso mandar meu estagiário buscar, sou eu que vou lá buscar. Então, porque é um cuidado com os dados pessoais da pessoa. Então, eu tenho esse cuidado, eu tenho todo esse trabalho, e ele chega lá, o falso advogado, como consultor de benefícios, com os dados, com a carta negada do meu cliente. Então, assim, eu acredito que esse falso advogado, esse falso prestador de serviço, ele tem quem fornece
A gente sabe quem fornece esses dados para ele. E eu queria saber se a fiscalização também atua dessa forma de poder, junto com a polícia, né, abrir um inquérito para saber, investigar como é que ele está tendo acesso a esses dados sigilosos, porque é quebra de sigilo. Como é que ele está tendo acesso a esses dados? Quem é que está repassando? Se é do INSS. Para tratar direto na fonte, né? No caso de onde vem o gargalo. E existe, a gente já sabe que existe uma venda de dados. Muitos colegas advogados, eles recebem no WhatsApp uma venda de dados. Então, essa pessoa que está tendo acesso, quais são os crimes que ela está cometendo e como é que a pessoa, a vítima, pode tomar as providências? Ela tem que fazer um BO, ela tem que procurar a OAB. Como é que a vítima, quais são os crimes que ele está cometendo e como é que a vítima pode proceder com a denúncia? O interessante se observar, né, que eles já chegam prontos. E vai para além. Ele já chega com uma declaração de hipossuficiência para você assinar em branco, diga-se de passagem, muitas vezes. Uma procuração em branco. Nem, às vezes, eu já peguei situações, a comissão, né? Já pegou situações que tá a procuração, e a procuração não tem o dado do advogado. E aí, deixa o cartãozinho. Aí é onde a gente começa a fazer a investigação. Como eu inicialmente disse aqui no podcast, a gente começa a identificar que os vazamentos de dados são em qualquer órgão. Os hackers estão aí. Entendeu? Então, assim, o crime maior é contra a LGPD, que a LGPD tá sendo violada do seu dado, de onde é que você mora, de onde é que você vem, né? De tudo. As pessoas hoje em dia assinam confiando, porque a gente tem aquele costume do nosso cliente, né? Doutora, vem aqui, toma um cafezinho, sente no meu sofá. Aí a pessoa que bateu a porta, se dizendo doutor, né? Ele veio me ajudar. Então, vou aceitar um café e começa a conversar. E com a lábia, digamos assim, eu vou falar dessa forma mais leve, né? Ele acaba induzindo a assinar documentos em branco, onde você não sabe do que se trata. Qual os poderes que ele está delegando? Será que ele vai fazer um empréstimo? Pede para tirar uma foto, uma selfie. Às vezes, bota o seu dedinho em alguns documentos, papel em branco, que eu já tomei conhecimento, né? Já chegou o boletim de ocorrência das vítimas, por isso que a gente pede. Que registre. Bateu. Né? Se tiver câmera de segurança, registre. Né? Bote isso no boletim de ocorrência. Existe o boletim de ocorrência virtual. Isso facilita pra gente. Tira foto do cartãozinho que chegou, de tudo. Tudo que foi endereçado, né? E se de repente ele se apresenta para qual o doutor que ele trabalha, né? Tenta verificar a situação, porque aí já é com a OAB e aí não tem nada a ver como um crime. Quem está fazendo o crime inicial, Érica, desculpa, minha amiga, é exatamente quem está chegando com esses dados. Ele vai ter que dar conta de onde ele conseguiu esses dados. E a polícia está sempre investigando. A gente abre, sim, todo um processo investigativo, né? Um inquérito, dependendo do crime, para poder apurar. É tão verdade que, graças a Deus, ultimamente a Polícia Civil, e eu tenho que agradecer aqui o brilhante trabalho da Polícia Civil, né? Que tem feito... porque não acontece aqui somente no estado. Sim. Ontem teve um caso aqui, Exatamente. Essa semana a gente já teve mais um caso, porque já temos dois. Um caso, vamos dizer, solucionado. Sim, solucionado, né? Parcialmente, né? E que são vinculados com outros estados. Exatamente. Como Exatamente. Eu vi que era Fortaleza, não é? Muitos outros estados. Priscila, mas assim, o que é que... Porque isso é uma questão de segurança nossa, sim, né? E a gente tem a OAB, ela nos representa, sim, né? Perfeito. E o que é que a OAB tem feito? Eu sei que a OAB tem fiscalizado, mas é necessário medidas preventivas para a gente poder não passar por isso, para evitar ou pelo menos minimizar. O que é que a OAB, junto com o próprio judiciário, porque a gente trabalha junto com o judiciário, exato, nossas senhas, nossos acessos. Eu utilizo
o token para sempre acessar. Eu estava falando com a Kátia essa semana que eu queria acessar o ESAGE e eu não lembrava a minha senha. Eu não sei, porque eu só utilizo o token. Tanto para o PJE, enfim, sempre eu utilizo o token. Mas a gente vê uma facilidade tão grande, né, deles acessarem essas informações, que muitas vezes até a gente tem dificuldade, como a Cátia falou, da gente até acesso ao INSS, uma carta negada, enfim, acessar um processo, o processo segue segredo de justiça. A gente tem dificuldade de acessar se a gente não pedir habilitação naquele processo. Enfim, quais são as medidas protetivas que a OAB ela tem tomado para poder minimizar essa quantidade de crimes que está ocorrendo? Então, a gente sempre tem orientado a advocacia, né, a fazer, por exemplo, eu tenho uma cliente maravilhosa, não vou dizer aqui o nome, mas só para você entender. Olha, eu vou cadastrar a senhora e a gente só entra em contato através desse tipo de senha. Começa por aí, né? Então, cada novo cliente, a gente já deixa, olha, não é codificado, mas uma senha específica. Que somente o advogado e ela sabe. Então, ela vai saber que sou eu que estou entrando em contato com ela, né? Com a advocacia, por sua vez, a gente está pedindo sempre. Eu sempre brinquei com isso, porque eu também sou dessas, viu, Érica? E eu só uso o token. Eu sei a facilidade que nós temos pelo celular, Sim. de consultar rapidamente, mas eu gosto do token. E aí a gente também tem a questão da segurança nossa com o nosso próprio token. Você está delegando seu token para qualquer pessoa, porque essa pessoa está no seu escritório de repente. Pois é. E amanhã? E se a facilidade das informações Sim. do token, da nossa senha de acesso para terceiros, a gente tem que ter também muito cuidado. Então a gente tem trabalhado com a advocacia pela orientação sempre e tentar evitar ao máximo o quanto a gente puder colocar em segredo de justiça, colocar. Mas aqueles que infelizmente não têm, é tão verdade que quando a gente... eu até que agradeço aqui a doutora Cláudia Medeiros, né, que é a nossa vice-presidente da OAB atual, dessa gestão, que ela... ao clamor da gente, representando a OAB, foi ao Tribunal de Justiça de Alagoas e levou a nossa reivindicação como advocacia, mas através da Comissão de Fiscalização, para que a gente tivesse a identificação de quem está acessando os nossos processos pelo próprio ESAGE. Que ainda não está. Exatamente, né? Mas aí a gente já solicitou novamente. Doutora Cláudia fez esse brilhantismo de estar presente, né, nessa reunião. Que eu verifiquei assim, eu pensei, olha, na Justiça Federal, que tem esse acesso de terceiros, você sabe quem foi que acessou? E eu já entrei em contato com colegas que vinham acessando meu processo de forma, assim, 6 vezes o processo de forma seguida. Então, eu cheguei até a comunicar ao meu colega se ele tinha alguma dúvida naquele processo que ele estava acessando. Ele pode acessar. Sim. Mas quando você vê uma quantidade de acessos, não é comum. Então, você logo quer saber, quer questionar o outro, se ele tem alguma dúvida, se ele está precisando de alguma orientação, se ele está querendo pegar da sua peça uma orientação que você mesmo pode dar, sem ele precisar consultar. E a propriedade intelectual, né, nas nossas peças, né? Mas também, é isso. Né? Então, às vezes eu entro em contato e faço isso. Mas já na Justiça Estadual, a gente não tem esse acesso, a gente não sabe quem foi que visualizou. E eu estou vendo, eu estou vivenciando que a Justiça Estadual hoje está mais diário esse roubo de dados. Então, assim, eu vejo que diminuiu, não é que não exista na federal, diminuiu, mas eu vejo que isso é mais constante na Justiça Estadual, que eu também tenho uma demanda bem grande. E às vezes, os processos são... meus clientes, a maioria, são funcionários públicos aposentados. São senhores de idade. Então, assim, eu entro contra o Estado, mas eles são senhores de 60, 70 anos. Sim. E são pessoas que não utilizam muito a rede social. E as ações deles são altas. E quando eles viram assim, doutora, o senhor tem que pagar 7 mil, e eles têm condições de pagar os 7 mil. Eu tive um cliente que quase pagou o boleto falso dos 7 mil reais, de uma custa que não existe. Porque ele sabia que a gente tinha ganhão, e ele sabia o valor da ação dele, e ele achou que aquilo, que era eu, que tinha minha foto, e que aquilo iria antecipar o recebimento dele. E quando eles não... Já teve casos deles se passarem por advogados, aí a Priscila vai saber. E aí a pessoa fica meio insegura e diz, não, eu vou atenda a chamada de vídeo, e aí ele printa
Ele Exatamente. printa, porque aí a intenção já é o quê? Já é tirar um empréstimo, né? Porque com a selfie da pessoa fica mais fácil, né? Facilita. Então, assim, é uma infinidade de golpes, né? De possibilidades, porque o bandido, ele é inteligente. Né? É organizado. Ele é organizado, ele é astucioso, porque ele sabe todos os meios. É incrível, às vezes a gente nem imagina uma possibilidade, eles vêm e vêm com uma nova possibilidade todos os dias. Doutora Priscila, já teve casos dele utilizar a imagem de um advogado por vídeo, uma imagem pela inteligência artificial? Sim. A gente teve, acho que uns... Eu não vou saber computar agora. Aqui em Alagoas. 12 casos já de conhecimento da nossa comissão de fiscalização. Inclusive foi esse ano que foi áudio e a imagem. Com a voz, do advogado. E com a imagem. E com a imagem do advogado. Que de repente Só que aparece muito. Isso, possivelmente. Mais um detalhe. Todos eles, que chegaram até nosso conhecimento, todos eles, a imagem estava um pouquinho distorcida, ou um pouquinho falha, ou dizendo que a internet estava ruim. Então, mas a voz pegou. Pesada. Aí eu disse, faz logo o boletim de ocorrência, porque com toda certeza a criação pode ter sido por inteligência artificial. Você vê uma coisa que vem para ajudar e assim eles têm utilizado de forma para prejudicar, né? Porque a inteligência artificial ajuda a gente em muita coisa. Né? Facilita muita coisa na nossa vida hoje. Há meses, sei lá... Ano passado a gente não utilizava. A gente não se perde mais por conta do GPS. A gente, né? É tão bom, né? Inclusive a praticidade. A gente consegue ouvir prático, mas livro através de áudio. A gente consegue tanta coisa. Mas também a gente consegue perder tanta coisa, né? Gente, eu vou dar uma situação que aconteceu e foi pessoal. Eles pegaram a foto minha. Até brinco dizendo aqui que tá voltando a moda do Orkut, né? Tá pra relançar. Eu disse, minha gente, eles devem ter pego essa foto no meu Orkut, porque não é possível. Inclusive, não é possível. O Orkut vai voltar. E a gente vai poder resgatar as postagens, sabia? Quando o meu cliente disse, oxe, e essa doutora Priscila? Ela até desconfiou na mesma hora, né? Primeiro porque eu não chamo o fulano daquele jeito. De fulano específico. E jamais eu iria... Eu sempre dou aquela história. A pessoalidade do advogado com teu cliente. Gente, teu cliente sabe que é tu. Entende? Então, assim, outra coisa que a gente tem detectado e tem orientado a advocacia. Gente, bota uma cláusula no contrato. Só entraremos em contato através deste número. Talvez, assim, também a gente consiga nos assegurar de que qualquer outro contato não somos nós. Entende? Então, a gente vai tentando blindar. Criar estratégias, não é? É porque hoje em dia é muito difícil você mudar de número. Principalmente um número profissional. Exatamente. O meu número pessoal, ele tem, acho que, mais de 15 anos, o meu pessoal. É o 831 não, né? Porque o meu viu? O meu era. Então somos pessoas extremamente confiáveis, tá? Não era 31, mas acho que era logo após o 31, porque já não vendia mais. Mas tem muito tempo. Sim. E o profissional, ele tem aí pelo menos de 7 a 8 anos. E assim... É muito difícil, eu acho, hoje. Eu acho que só se realmente... É muito difícil você perder um número. Como eu falei, principalmente um profissional. Só a pessoa perde se você for uma de crédito, você não colocar crédito, né? Sim. Mas a gente não utiliza, normalmente não utiliza crédito. A gente utiliza linha, né? No meu profissional, eu boto sempre 3 números. O meu, que muitas vezes você vai ligar e eu não vai conseguir... Porque às vezes eu estou viajando, eu viajo muito. Eu gosto de ver meu cliente, então eu viajo para Cacimbinha, eu passo 3 horas e meia, e de 15 em 15 dias. Eu vejo meu cliente no interior, no máximo de 15 em 15 dias. Então eu estou lá para ele me ver. Ele não precisa mandar mensagem para mim. E se for uma coisa urgente, eu ainda boto 3 telefones, que um é do meu estagiário, que é meu sobrinho, que trabalha comigo, e o outro do meu outro funcionário. E todos os meus funcionários, eles têm um telefone. E meus funcionários, se for uma coisa de urgência, eles têm meu pessoal. Porque também, senão, a gente não vive. Sim.
E às vezes... Basta aquela ligaçãozinha chata na sexta-feira para acabar com o nosso final de semana, Verdade, né? verdade. Então, às vezes, hoje eu estou me blindando para isso. Então, o meu pessoal, as pessoas que trabalham comigo e as pessoas da minha confiança. E caso eles não consigam falar comigo no profissional, ele vai ter 3 opções de pessoas para me contactar. Eu vejo também que esse contato que o advogado tem com o seu cliente, como a doutora Priscila falou, tem que ser mais humanizado. Então, porque hoje o advogado ele não pode estar numa redoma de vidro, porque muitos clientes que estão sofrendo também fraudes, eles nunca viram um advogado. Eles chegam no escritório, sempre eles tratam com o assistente do advogado. Mas aí sabe o que acontece? A facilidade também da tecnologia acaba fazendo com que as pessoas não queiram perder esse tempo de ir no escritório ser atendido de forma presencial. Por quê? Porque aí a pessoa, eu trabalho, eu não tenho tempo, não sei o que, a gente pode fazer por ligação, a gente pode fazer por vídeo, aí acaba. Eu tenho clientes que eu só conversei por vídeo. E, iniciei o processo, finalizei o processo sem conhecer. Eu tenho um cliente de um levantamento de valor, e era um senhor, que quem intermediou foi a filha dele, e aí hoje a filha dele mora em outro estado. Na verdade, ele lhe conhece, doutora Érica. Através da sua filha. Não, porque a gente tem que ter cuidado com essa situação. Porque quem intermediou foi a filha, porque ele é idoso. Não, mas entenda, só para ter um cuidado com essa informação, porque agora a gente tem aquela demanda abusiva, né? De online, né? Quem está ali na assessoria vai querer entender o seguinte: o senhor já viu sua doutora? Entendeu? Ele conhece muito. Ele foi indicado. Falou comigo por ligação diversas vezes. É bom deixar isso claro, porque a gente tem que ter esse cuidado. A gente já conversou por ligação diversas vezes, mas ele não me conhecia pessoalmente. Até quando o dinheiro dele foi sair. Aí eu disse, olha, o senhor vai ao banco. Assim, ele disse, não, doutora, eu quero que a senhora vá comigo. Ótimo. Aí ele pegou, fui na casa dele, peguei ele na porta de casa, levei no banco, ele fez o saque dele, levei ele de volta. Ele disse assim, rapaz, até hoje eu não conhecia a senhora, que não sei o quê, porque, na verdade, quem intermediou de fato, que um senhor disse aqui... Quem ele conhecia era a filha, né? Era a filha dele saiu do estado, passou meu contato. E aí foi um processo meio que demorado, e aí não tinha necessidade, assim, de eu encontrar com ele, porque já estava em andamento, só era esperar o levantamento do valor. E aí foi quando eu conheci ele. Ele disse, tá vendo, agora que eu vim conhecer a senhora, primeiramente senhor de idade, primeiramente Deus, depois a senhora. Mas, assim, acontece pela limitação das pessoas, acontece pela dificuldade de cada um, de trabalho e tudo. Vocês agora me alertaram uma coisa que agora me abriu deu um estralozinho legal, de colocar, quem for seu cliente que foi contratado pelo virtual, uma cláusula também, até para deixar claro a quem quer que seja público e notório que não é porque ele não lhe conhece, mas ele lhe contratou de forma... Que ele conhece o seu trabalho, teve recomendação do seu trabalho. Sim, de repente. Eu geralmente, eu não atuo se eu não conhecer pessoalmente. Se você eu também. Eu já sou diferente. Mesmo que ele não consiga me ver, eu posso até ir até ele. Mas, assim, eu preciso ter o primeiro visual, o primeiro contato. Porque às vezes, eu posso ter a escolha de não pegar aquele processo, que às vezes é muita oferta e às vezes não é tão interessante para mim, eu descarto. E eu preciso, pelo menos uma vez, o primeiro contato, quando ele vai me contratar, eu preciso que ele me veja pessoalmente. É interessante, só um adendo aqui rapidinho, que os golpes estão ficando tão enfraquecendo, sim, tá? A gente está chegando a um momento em que a advocacia está se blindando. Exatamente, mas... Você percebe que o que ultimamente tem chegado é o seguinte: um número de terceiros com o nome da Érica com a tua foto. Tá vindo errado agora. Vindo completamente me botaram estranho. O nome de Juliana pra mim. Entendeste? E aí você tem que contactar a advogada com o nome para dizer, olha, tu faz boletim de ocorrência, eu também faço. Entende? Porque eu não sei se o cliente é teu ou se o cliente é meu. Ou pior, já soube, e eu estava nesses dias numa determinada situação, não foi operação ainda, mas a gente estava, e uma advogada ligou desesperada que estavam utilizando o nome dela em outro estado, com um número que não era dela, nunca foi, mas com a foto dela, o nome dela, dizendo que trabalhava e sabia do processo do cliente, do advogado de lá do outro estado. Aí eu disse,
faço o boletim de ocorrência, encaminha a situação, vai despachar com um delegado, porque aí também pode despachar. ser fazer um crime cibernético aí, de como é que ele coletou esse dado, sua foto, sua informação, e desse processo de um terceiro, né? Porque a gente está vendo outros tipos de golpes Sendo modificados, né? Exatamente. Agora eu vou mudar bastante o assunto. A doutora Priscila ela é professora desde 2010. Isso. E ela atua muito na área do direito do trabalho. E ela é professora também, ela tem um método de ensino para os que estão estudando para fazer a prova da OAB. Inclusive, recentemente, teve uma polêmica muito grande, né, na última prova da OAB do direito do trabalho. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre... Senhora não, você falasse um pouquinho sobre esses... desde 2010 que você atua como professora, que eu acredito que deve ser a profissão, que deve ser a área que você mais gosta de fazer. Porque acho que ensinar, na verdade, faz com que a gente aprenda todos os dias um pouquinho mais, né? Mas eu queria saber de você... o seu método Priscila, como é o método Priscila, eu queria que você vendesse um pouquinho o seu curso e falasse também sobre essa última prova, a polêmica toda dessa última prova, que eu acho que vai ter muitos estudantes que estão interessados em saber como é que eles vão lidar com essa prova, o que foi feito, o que eles podem fazer para poder conseguir, né, essa bendita carteira da OAB, que já não é fácil de tirar, né? Exatamente, né? É isso mesmo. A gente tem todo eu digo assim, o ensino eu trago para a vida. Ninguém vai roubar o que você aprendeu. É a única coisa que eu tenho certeza que não vão roubar de você. De você. O pouquinho de conhecimento que você tenha. Então, eu uso isso na comissão de fiscalização, principalmente para educar antes de punir, diga-se de passagem, porque a comissão, eu vou falar um pouquinho, misturando, para dar uma introduçãozinha assim, né? E é interessante, eu primeiro dou alerta. Gente, me ajuda a lhe ajudar? A educação, sempre em primeiro lugar. O segundo ponto é que eu amo o direito do trabalho. Eu sou suspeita para falar, né? Eu tive excelentes professores na faculdade, né, que me despertaram o olhar de que de trabalho eu não vivo, sem trabalho eu não vivo, né? Correção, vamos corrigir aí. Sem trabalho eu não vivo. E com toda certeza o trabalho vai dignificar a nossa vida, nossa função social. Nosso sustento. Né? Nosso sustento, vai pagar nossas contas. E desde 2010 eu sou professora universitária, né? E aí despertou em 2015 para 2016, uma aluna chegou para mim e fez: prof, eu gosto da senhora ensinando, mas eu queria fazer o OAB, e agora? Aí eu disse: bora ali na salinha. Depois da aula, de meio-dia até 2 horas da tarde, a gente almoça, traz um negócio e a gente fica aqui. Então, a gente utilizava o espaçozinho da faculdade, que era a sala de estudos, e aqui, ó, a gente. Na época, ela era estagiária de um escritório de um amigo meu, que eu sempre tive parceria, né, Daniel, que eu amo de paixão, Daniel e Bárbara Doles, né, que inclusive estão grávidos, já estão com neném, na verdade. Que essa água que a gente está bebendo tá fértil. E já teve a neném maravilhosa, linda, Saline, né, e tem o Miguelzinho, que vai completar ano agora, no finalzinho de julho, e a gente percebeu que estava só faltando lapidar. Era coisa de pessoal mesmo. Como a gente atende nosso cliente pessoal, né? Então, só lapidar. Nossa, passou. Aí eu digo, rapaz, eu vou abrir um curso. E aí começa. Mas o método era individualizado. Porque eu alcanço os seus acertos, os seus erros e o que é que você pode evoluir. Então, é essa a diferença dos cursos habituais. Porque se você quiser online, você compra o online. Tem um monte aí vendendo mas a preço, mas que ganha por quantidade. Ou até no YouTube tem, né? Você pode no pegar, exatamente, gratuito e tudo. Mas aí você não tem aquela assistência técnica. Não tem aquela de orientação. Corrigir você mesmo, né? A orientação, como vocês mesmos falaram aqui. E aí a gente chega na evolução, né? Que o direito do trabalho tá muito fácil.
Tá fácil, Tá não. Eu fácil. fiz direito do trabalho, mas nunca foi fácil. Nunca foi Eu acho que fácil. nenhuma atividade é fácil, né? E eu Previdenciária é difícil. E o direito do trabalho, incrível que ele pareça. tem tudo. Sim. O direito do trabalho, ele tem o penal, ele tem o processo, ele tem a Constituição, que é muito atuante. Tem o civil, processo tem o civil, civil. processo civil. Então, assim, quem vai fazer direito do trabalho, não é fácil, não. Eu fiz direito do trabalho, olha, não é fácil, não. Mas Mas assim, e essa última prova? Vamos lá. A gente ainda está no tempo do recurso, né? E foi o que a gente realmente se confrontou. Porque... Foi um embargo de execução. Embargo de terceiro? Embargo de execução. O embargo de terceiro foi a 39. Foi lindo o embargo de terceiro. Que inclusive Juliara, minha aluna, também passou 100% de aprovação, como diz a história, né? Nesse exame 39. E dessa vez foi a exceção de pré-executividade. Eita, exceção de pré-executividade. Que a gente pouco usa, na verdade, na prática, na Justiça do Trabalho. E vão para além. É uma peça simples, entenda, de ordem pública, correto, mas ela abrange também a aceitação de outras peças. Isso. Como embargos à execução, como agravo de petição, dependendo do contexto. Mas o contexto apresentado atual se tratava de uma pessoa pobre, que não tinha como garantir jamais o juízo. Então, assim... E ela tinha a justiça gratuita. Exatamente. Quem pediu a justiça gratuita, a gente entende que, pelo princípio da fungibilidade, né, a gente pode aceitar uma outra peça pela ordem pública. Mas aí, vamos deixar, como diz a história, a banca verificar, decidir, porque eu sempre digo assim, a gente vai lutar até onde a gente pode lutar. De acordo com os direitos. De acordo com os direitos e deveres, estamos, sim... aos meus alunos que me procuraram, né, aos candidatos que procuraram, recorrendo dentro dos limites. A gente também ensina a fazer o próprio recurso para que não pague terceiros ou qualquer coisa do tipo, que é bem possível. Tem uma sugestão para a próxima prova? Estude comigo, porque aí você vai preparar tanto o processo de conhecimento quanto de execução. Porque a FGV, pelo amor de Deus... Você fez FGV, foi? Eu fiz CESP, tá? Eu fiz... Eu fiz FGV. Eu sou da época da CESP. A minha prova, eu fiz a minha primeira prova, eu passei na segunda fase, e aí é 6, né? Não, 7... É 7, né? A segunda fase. 6 pontos. Pronto, eu sei que eu tirei... isso. Aí eu tirei 5,75. Nossa. Tá, só que aí tinha o recurso. Só que tem as questões abertas que tem... Se você acerta... O artigo, você ganha 0,25, né? 10. É 10. Só o artigo é só 10. Pronto, mas eu tinha acertado 2 artigos, então já era 0,2, aí faltava 25 décimos. Isso. E era, exatamente, ipsilíteres, era a mesma coisa. Não, simplesmente não analisaram o meu recurso, não analisaram porque não modificaram nada. Porque, no mínimo, era para modificar os 2 artigos que eu acertei. Eu acho que eles fazem por amostragem. Tipo, uma quantidade gigantesca de pessoas que, como é que se diz? Que entram com recurso e eles não conseguem, não tem mão de obra para analisar todos os recursos, porque simplesmente não analisaram o meu recurso. Aí eu disse, não, vou entrar com mandado de segurança, e pensei várias coisas, fazer várias coisas. Eu digo, não, mas aí eu vou perder tempo, é melhor fazer a repescagem. Fiz a repescagem, mas revoltada, né? A repescagem eu tenho 9,5, tá? Esfregar assim na cara da OAB, da FGV. A primeira vez, a minha primeira vez, eu não A passo... gente chega a se aliviar, né, quando passa, Só que eu queria escrever uma carta de amor. Eu comecei a escrever a carta de amor lá, escrevendo... Quando eu vi, já estava nas páginas e páginas escritas. E eu perdi tempo para escrever as abertas. Aí a primeira eu levei pau. Aí a segunda acho que foi contestação. Foi melhor a contestação, porque eu disse assim... Eu consegui sem pagamento, a segunda foi maravilhosa. É ótimo, graças a Deus. Foi contestação. Só que, a minha também foi contestação, viu? E outra coisa, eu não estava conseguindo organizar o tempo.
Sim. Mas então você não estuda o suficiente, o meu porque curso, no curso o curso a da gente, a gente faz simulados cronometrando o tempo. exatamente para dar aquele Aí aluno, acorda pro teu tempo, só é esse. Porque passa muito, a gente acha que 5 horas é muito, passa muito rápido. Não dá tempo, muito não. rápido. Então tá aí a doutora Priscila com o método PRI de aprovação. Vamos deixar o link aqui da doutora Priscila. Vocês que estiverem fazendo prova da OAB, quiserem passar no concurso, vão procurar a doutora Priscila, que é um ensino que ela dá individualizado, não é isso, doutora? E quem for agora que está escutando esse podcast, for com o hashtag Podisso, doutoras, vai ter um desconto especial, viu? Arrasou! Vamos embora, porque esse método, tanto para a primeira como a segunda fase, que é em direito do trabalho, que a gente também ensina para a primeira fase, né? Para gabaritar direito do E trabalho. direito do trabalho são pode várias contactar. questões, são muitas questões. Exatamente. Então, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Ah. E a gente queria deixar um recado para o pessoal de casa, né? Tanto para os golpistas quanto para os clientes. Os golpistas, para eles ficarem cientes que eles estão cometendo o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. Estão cometendo o crime de falsidade ideológica e também o crime previsto na Lei de Proteção de Dados. Então, você não está simplesmente se passando por advogado, você não está simplesmente cobrando um valor indevido a um cliente. Você está cometendo um crime e você pode ser preso. Né? Então, eu queria que a doutora deixasse uma mensagem final de orientação. A advocacia, a gente sabe que você orienta, que você está todos os dias, diariamente, no caso, na OAB, né, orientando a nossa classe. Nos ajudando, né? A sempre. gente que passa por isso. Estou sempre à disposição, minha gente. Tá Eu sempre sempre à nossa peço- Eu disposição. digo que eu Sempre sempre essa amo, eu amei essa comissão. Acho que eu não me vejo em outra, mas eu falo, adoro doutora pôr no meu Priscila, coração. doutora Priscila. E aí eu queria que você falasse naquela câmera e desse um alerta para os clientes, para que eles não se sintam mais seguros, a forma deles se sentirem mais seguros, a forma que eles podem se proteger desse tipo de golpe. Então vamos lá, você que está vendo esse podcast, primeiramente, recebeu uma mensagem estranha que não está cadastrado o número no seu celular, já desconfie. Falou em valor, tudo, deixa a mensagem em stand-by, bloqueia e tenta ligar ou ir pessoalmente no escritório do seu advogado. É a primeira orientação que a gente faz. Mas se ainda assim você foi conversando, né, e foi indo, infelizmente, caiu em golpe, registre o boletim de ocorrência, entre em contato imediatamente com os seus advogados, que eles com toda certeza vão orientar da melhor forma para isso não acontecer. Sempre gere um código de confiança com o seu advogado. Olha, doutor, eu gosto de ser chamada assim, né? Olha, eu gosto de que a senhora me trate... Às vezes a pessoa não sabe nem ler. Isso. E aí, quem está lendo a mensagem pela pessoa, olha, é um dinheiro para receber, mas tem que pagar. Desconfie. Desconfie, porque ninguém vai receber dinheiro tão rapidamente, principalmente em processo judicial, que a gente leva tempo para poder ter esse cuidado. Mas, meninas, agradeço demais. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando esse podcast e fiquem sempre ligadinhos, porque aqui é a orientação certa. Obrigada, Isso, obrigada, doutora. Priscila, obrigada pela sua presença. E o pessoal de casa, né, para a gente finalizar, até o próximo episódio, né? E se tiver dúvida, pergunte para sua advogada. Pode isso, doutora? Pode não. Tchau.